As feridas de Jó cobriram seu corpo, mas não apagaram sua esperança. A história de Jó, um homem justo e temente a Deus, é uma das mais profundas lições sobre a perseverança humana diante do sofrimento. Em uma terra distante, entre as cidades vibrantes e as paisagens áridas, Jó vivia uma vida de abundância. Era um homem respeitado, cercado por uma família amorosa e possuindo riquezas que muitos desejariam. No entanto, essa vida tranquila foi abruptamente interrompida. A narrativa de sua vida, marcada pela dor e pela perda, revela o verdadeiro caráter da esperança e da fé. Quando as calamidades começaram a se abater sobre Jó, foi como se um manto de escuridão tivesse descido sobre sua vida. Em um único dia, a morte de seus filhos e a destruição de suas posses foram apenas o início de sua provação. A dor que ele sentiu foi indescritível, uma dor que não apenas feriu seu corpo, mas também dilacerou sua alma. As feridas, no entanto, não eram apenas físicas, elas representavam a perda de tudo que ele amava. A visão de seus filhos, outrora alegres, agora se transformará em lembranças que o atormentavam. Com o passar dos dias, a sua saúde começou a deteriorar. Feridas purulentas brotaram por todo o seu corpo, como se cada uma delas fosse um lembrete de sua desgraça. A dor que sentia era intensa, e o sofrimento se tornava cada vez mais insuportável. Mesmo assim, em meio a este tormento, a essência de Jó permanecia intacta. Ele não se revoltava contra Deus, nem permitia que a desesperança dominasse seu ser. Era como se, em sua alma, existisse uma chama que nunca se apagava, uma luz que brilhava na escuridão mais profunda. As visitas de seus amigos, que inicialmente vinham para consolar, logo se transformaram em diálogos repletos de acusações. Eles não entendiam como um homem tão justo poderia sofrer tanto. As palavras deles, em vez de alívio, traziam mais dor. Jó era um homem reto, e a injustiça que lhe era imposta desafiava toda lógica. Seus amigos, em sua ignorância, tentavam justificar o sofrimento de Jó como uma consequência de pecados ocultos. No entanto, a verdade era que Jó mantinha sua integridade e sua fé em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Em suas longas noites de insônia, Jó refletia sobre a natureza do sofrimento. Ele questionava a razão pela qual pessoas más pareciam prosperar, enquanto ele, um homem justo, era afligido por tantas tragédias. Em meio a essas reflexões, a esperança não o abandonou. Ele sabia que, apesar da dor, Deus ainda estava ao seu lado. Era um sentimento profundo, uma certeza que o sustentava mesmo nas horas mais sombrias. Em sua mente, ele se lembrava das promessas divinas, da bondade que sempre esteve presente em sua vida, mesmo quando coberta pelas nuvens do desespero. As feridas de Jó, embora visíveis, não eram o que definiam quem ele era. Elas eram um testemunho de sua luta, da batalha entre a fé e a dúvida, entre a dor e a esperança. A cada dia que passava, ele se tornava mais forte, mais determinado a não permitir que as circunstâncias o desviassem de seu propósito. Sua fé era um abrigo seguro, um lugar onde ele podia buscar consolo e força. Jó clamava a Deus, não com palavras de desespero, mas com um coração sincero que buscava respostas. E assim, um dia, em meio ao seu sofrimento, Deus respondeu. Não com explicações, mas com a manifestação de sua presença. Jó foi lembrado de que a sabedoria divina transcende a compreensão humana e que, mesmo na dor, existem propósitos maiores que muitas vezes não conseguimos enxergar. A revelação trouxe a Jó não apenas alívio, mas uma renovação de sua esperança. Ele percebeu que, mesmo que sua vida tivesse sido marcada por tragédias, ele ainda poderia encontrar significado em sua jornada. Através de suas feridas, Jó aprendeu a importância da resiliência. Ele viu que a esperança não era uma negação da dor, mas uma aceitação da realidade que o cercava, acompanhada da certeza de que dias melhores viriam. Sua fé foi reafirmada, e ele voltou a crer na bondade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A transformação que ocorreu em seu interior foi palpável. O homem que antes chorava sua dor agora se erguia com uma nova perspectiva. As feridas ainda estavam lá, mas agora elas eram um símbolo de sua luta e de sua vitória sobre o desespero. Assim, Jó se tornou um exemplo para todos nós. Sua história não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a força que podemos encontrar nas adversidades. As feridas podem marcar nossos corpos, mas não têm poder sobre nossas almas. A esperança é um dom que ninguém pode tirar de nós, e a fé, quando verdadeira, é capaz de nos sustentar em qualquer tempestade. A jornada de Jó nos lembra que, mesmo nas horas mais difíceis, a luz da esperança pode brilhar intensamente, guiando-nos em direção a um futuro onde a dor se transforma em aprendizado e a tristeza em força. As feridas de Jó cobriram seu corpo,
mas não apagaram sua esperança. A história de Jó, um homem justo e temente a Deus, é uma das mais profundas lições sobre a perseverança humana diante do sofrimento. Em uma terra distante, entre as cidades vibrantes e as paisagens áridas, Jó vivia uma vida de abundância. Era um homem respeitado, cercado por uma família amorosa e possuindo riquezas que muitos desejariam. No entanto, essa vida tranquila foi abruptamente interrompida. A narrativa de sua vida, marcada pela dor e pela perda, revela o verdadeiro caráter da esperança e da fé. Quando as calamidades começaram a se abater sobre Jó, foi como se um manto de escuridão tivesse descido sobre sua vida. Em um único dia, a morte de seus filhos e a destruição de suas posses foram apenas o início de sua provação. A dor que ele sentiu foi indescritível, uma dor que não apenas feriu seu corpo, mas também dilacerou sua alma. As feridas, no entanto, não eram apenas físicas, elas representavam a perda de tudo que ele amava. A visão de seus filhos, outrora alegres, agora se transformará em lembranças que o atormentavam. Com o passar dos dias, a sua saúde começou a deteriorar. Feridas purulentas brotaram por todo o seu corpo, como se cada uma delas fosse um lembrete de sua desgraça. A dor que sentia era intensa, e o sofrimento se tornava cada vez mais insuportável. Mesmo assim, em meio a este tormento, a essência de Jó permanecia intacta. Ele não se revoltava contra Deus, nem permitia que a desesperança dominasse seu ser. Era como se, em sua alma, existisse uma chama que nunca se apagava, uma luz que brilhava na escuridão mais profunda. As visitas de seus amigos, que inicialmente vinham para consolar, logo se transformaram em diálogos repletos de acusações. Eles não entendiam como um homem tão justo poderia sofrer tanto. As palavras deles, em vez de alívio, traziam mais dor. Jó era um homem reto, e a injustiça que lhe era imposta desafiava toda a lógica. Seus amigos, em sua ignorância, tentavam justificar o sofrimento de Jó como uma consequência de pecados ocultos. No entanto, a verdade era que Jó mantinha sua integridade e sua fé em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Em suas longas noites de insônia, Jó refletia sobre a natureza do sofrimento. Ele questionava a razão pela qual pessoas más pareciam prosperar, enquanto ele, um homem justo, era afligido por tantas tragédias. Em meio a essas reflexões, a esperança não o abandonou. Ele sabia que, apesar da dor, Deus ainda estava ao seu lado. Era um sentimento profundo, uma certeza que o sustentava mesmo nas horas mais sombrias. Em sua mente, ele se lembrava das promessas divinas, da bondade que sempre esteve presente em sua vida, mesmo quando coberta pelas nuvens do desespero. As feridas de Jó, embora visíveis, não eram o que definiam quem ele era. Elas eram um testemunho de sua luta, da batalha entre a fé e a dúvida, entre a dor e a esperança. A cada dia que passava, ele se tornava mais forte, mais determinado a não permitir que as circunstâncias o desviassem de seu propósito. Sua fé era um abrigo seguro, um lugar onde ele podia buscar consolo e força. Jó clamava a Deus, não com palavras de desespero, mas com um coração sincero que buscava respostas. E assim, um dia, em meio ao seu sofrimento, Deus respondeu. Não com explicações, mas com a manifestação de sua presença. Jó foi lembrado de que a sabedoria divina transcende a compreensão humana e que, mesmo na dor, existem propósitos maiores que muitas vezes não conseguimos enxergar. A revelação trouxe a Jó não apenas alívio, mas uma renovação de sua esperança. Ele percebeu que, mesmo que sua vida tivesse sido marcada por tragédias, ele ainda poderia encontrar significado em sua jornada. Através de suas feridas, Jó aprendeu a importância da resiliência. Ele viu que a esperança não era uma negação da dor, mas uma aceitação da realidade que o cercava, acompanhada da certeza de que dias melhores viriam. Sua fé foi reafirmada, e ele voltou a crer na bondade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A transformação que ocorreu em seu interior foi palpável. O homem que antes chorava sua dor agora se erguia com uma nova perspectiva. As feridas ainda estavam lá, mas agora elas eram um símbolo de sua luta e de sua vitória sobre o desespero. Assim, Jó se tornou um exemplo para todos nós. Sua história não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a força que podemos encontrar nas adversidades. As feridas podem marcar nossos corpos, mas não têm poder sobre nossas almas. A esperança é um dom que ninguém pode tirar de nós, e a fé, quando verdadeira, é capaz de nos sustentar em qualquer tempestade. A jornada de Jó nos lembra que, mesmo nas horas mais difíceis, a luz da esperança pode brilhar intensamente, guiando-nos em direção a um futuro onde a dor se transforma em aprendizado e a tristeza em força. Além disso,
A história de Jó instiga reflexões sobre a natureza do sofrimento humano em um contexto mais amplo. Por exemplo, muitos filósofos e teólogos debateram a questão do sofrimento inocente ao longo da história. A obra Divina Comédia, de Dante Alighieri, aborda o sofrimento e a justiça divina de uma maneira que ecoa a luta de Jó. Assim como Jó, os personagens de Dante enfrentam suas próprias adversidades, e suas jornadas refletem a busca por significado em meio ao sofrimento. A resiliência de Jó também pode ser vista em histórias contemporâneas, onde pessoas enfrentam desafios imensos e ainda encontram forças para seguir em frente. Pense em figuras como Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, ou Malala Yousafzai, que sobreviveu a um ataque por defender a educação das meninas. Ambos enfrentaram sofrimentos imensos, mas não deixaram que isso apagasse suas esperanças ou seus sonhos. Em vez disso, transformaram suas experiências em combustível para lutar por um mundo melhor. Portanto, a lição que a história de Jó nos oferece transcende o tempo e o espaço, mostrando que a esperança e a fé são poderosas aliadas na luta contra a adversidade. Nossas feridas, sejam elas físicas ou emocionais, podem ser o solo fértil para o crescimento e a transformação. Em última análise, a vida de Jó é um testemunho de que, mesmo quando enfrentamos o desespero, a possibilidade de renascimento e renovação sempre estará ao nosso alcance. É nessa luta que encontramos não apenas nossa força, mas também a capacidade de inspirar outros a perseverarem em suas próprias jornadas, independentemente dos desafios que enfrentam.